Salve, salve pessoal, beleza? Seja bem-vindo aí para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Fernando Carvalho e hoje eu quero compartilhar com você alguns benefícios do jejum. E ó, fica até o final do vídeo aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Primeiro benefício que você pode encontrar no jejum é o que? O poder de Deus ele vai começar a operar através da sua vida de forma mais forte. Quanto mais você fortalecer o seu espírito, mais o poder de Deus ele opera através da sua vida. Beleza? Outra coisa, ao você jejuar, você vai ter mais autoridade no mundo espiritual. Por quê? Você vai ter autoridade para expulsar demônios, dos quais, digamos que são os mais fortes. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus tentaram expulsar demônio e ele não saiu da vida de um jovem, ao ponto de Jesus expulsar e depois ensinar para eles que a casta de demônios que só saem por jejum e oração. Então, o jejum ele é muito importante. Satanás ele não quer que você descubra esse poder, Satanás ele não quer que você pratique o jejum. Satanás, quando Jesus estava jejuando, ele ofereceu Jesus fazer a pedra virar pão para que Jesus comesse. Ou seja, ele queria quebrar o propósito de Jesus. Então, entenda que quando você começa a jejuar, o mundo espiritual ele começa a se mover de uma forma sobrenatural à sua volta. E vem muita batalha para que você quebre o seu período de jejum. Eu já passei muito por isso. Outra coisa, o jejum ele vai fazer com que você tenha visão espiritual. Eu já tive visões espirituais no meu período de jejum. Outra coisa que eu falei, o poder de Deus ele pode operar através da sua vida cada vez mais forte. Ao ponto que eu cheguei a jejuar num período de jejum, ao orar por pessoas, sem eu falar, as pessoas já chegaram a cair, né? Eu pus a mão, a pessoa caía. Então assim, esse já era um exemplo do poder de Deus exalando através da minha vida. Outro detalhe, quando jejuar é necessário estar em oração, beleza? Outra coisa, o jejum faz com que a sua oração ela seja respondida mais fácil, digamos assim. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia vai dizer que o centurião Cornélio estava em oração e ele jejuava 4 dias, ao ponto de aparecer um anjo para ele e dizer que a oração dele foi ouvida pelo Senhor. E então ele manda Pedro lá e Pedro batiza ele, a família dele, todo mundo. Então a sua oração ela vai ser respondida mais fácil. Outro ponto, o jejum ele vai fazer com que a palavra de Deus ela pule dentro do seu espírito como uma revelação. Quando você estiver lendo ali a palavra, de repente no versículo vai vir um entendimento. Isso são alguns benefícios do jejum para a sua vida. E tenha certeza, cara, comece a praticar, não desanime. Faça isso algo rotineiro da sua vida cristã, porque você vai crescer muito em Deus, né? O Espírito Santo, ele cresce muito através de você quando pratica o jejum. Quando você praticar o jejum, o Espírito Santo ele vai crescer mais dentro de você, ao ponto dos dons espirituais começar a florescer na sua vida. Vai florescer mais os dons através da sua vida. Outro detalhe, o Espírito Santo crescendo, você vai ouvir mais o Espírito Santo falando ao seu espírito. Outro benefício, quando você estiver na prática de jejum, você vai ficar sensível ao mundo espiritual, ou seja, você vai sentir mais fácil o poder de Deus no ambiente, o poder do Espírito Santo no ambiente. Então olha como o jejum é algo surpreendente. E outra coisa, eu creio que o jejum é muito misterioso. Mesmo eu já tendo todas essas experiências que eu falei aqui, eu tenho certeza que tem coisas muito maiores por trás da prática do jejum que eu nem conheço e que muitos nem conhecem e que talvez nem vão conhecer, porque é algo muito misterioso. Talvez Deus nem queira que nós conheçamos, mas Ele quer que nós praticamos. Tanto é que Jesus falou, mas o noivo, né, quando ele sair, quando eu não estiver aqui no meio, é necessário que as pessoas jejuem. Então, cara, pratique o jejum. E outra coisa que eu quero te falar, nunca faça um jejum prolongado, de repente, vou fazer tantos dias de jejum porque deu vontade. Não faça isso não, porque um amigo tentou ficar 7 dias só bebendo água e ele não conseguiu, né? Ele passou mal. Mas por quê? Ele tentou de repente. E o que eu posso te dizer? Eu já fiquei dias prolongados no jejum, mas não foi de repente.
são anos que eu venho praticando jejum, então eu fui em período. O primeiro jejum que eu fiz foi de 12 horas, aí foi aumentando ao ponto de um dia eu falar assim, será que um dia eu consigo fazer um jejum de 24 horas? Então foi quando eu consegui fazer 24 horas de jejum. Aí eu, opa, 24 horas legal. Então eu vou pegar para fazer mais um de 24 horas. E fiquei um período assim, né? Só 24 horas. Ao ponto de eu depois tentar fazer um de 24 horas, né? No caso, um dia e meio. Então assim, é gradativo. E conforme você vai praticando o jejum, você vai perceber que você vai começar a ter controle sobre o seu estômago. E é tudo que ele não quer. Você vai começar a ter controle sobre o seu corpo, ao ponto de fazê-lo ficar com fome. Na verdade, você nem sente fome, né? A graça de Deus, ela se derrama sobre a sua vida ao ponto de você perder a fome, né? E eu gosto muito dessa prática de jejum. Eu sempre peço ao Espírito Santo para me dar capacitação, para me fortalecer, para que eu consiga romper cada vez mais na prática de jejum. Eu espero um dia conseguir ficar 40 dias só na água. Inclusive, eu estou até escrevendo um livro onde eu falo sobre jejum e oração, voltado sobre a minha vida, né? Experiências minhas e tal. Mas eu quero um dia conseguir fazer um jejum de 40 dias só na água. Mas não é um jejum para recorde, mas é um jejum para buscar a Deus. Eu só estou compartilhando aqui que é um sonho, né? Não, nem sonho, nem vou dizer que é sonho não, mas é um desejo. Porque eu tenho tanta fome de Deus, tanta vontade de crescer com Deus, tanta vontade de fazer com que o Espírito Santo possa operar através da minha vida de forma grandiosa, que eu tenho essa vontade de um dia me entregar a um prazo prolongado assim, de jejum só na água e muita oração, muita leitura bíblica, para que o poder de Deus ele possa operar através da minha vida em benefício daqueles que ainda precisam de salvação, aqueles que ainda precisam ouvir, né, da glória de Deus e serem tocados por minhas mãos através de orações e Deus fazer a obra dele. Então, né, acabei compartilhando aí algo para vocês que está no meu coração aqui, né? Não vai ser amanhã, não vai ser depois, nem sei, mas esse vídeo está sendo gravado agora em 2021, mas pode ser que em 2022 eu faça esse jejum. E se eu fizer, eu pretendo escrever um livro falando a respeito desse jejum aí. Forte abraço para você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né? E outra coisa, é muito importante, sempre que você for jejuar, beber bastante água. Eu estou falando aqui a respeito do jejum só na água, beleza? Então que Deus te abençoe, Deus te guarde, ore por mim e um forte abraço para você.